Capítulo 20. Abro a câmera do celular, ponho-o na mesa de cabeceira e aponto-o para Willow. Ela está sentada na cama, calma, de pernas cruzadas e encostada na cabeceira. Suas mãos estão amarradas à coluna próxima de sua cabeça. Pressiono o botão de gravar e depois me sento ao seu lado na cama. Esfrego sua mão para tranquilizá-la, porque ela parece nervosa. Depois olho para a câmera do celular. Layla, sei que é confuso. Sei que é assustador. Mas preciso que você me escute. Expiro pela boca. Tem alguém nesta casa. Alguém que a gente não consegue ver. É algo maior do que nós dois. Ela é mais forte do que a gente. E só vamos poder ir embora depois que eu a ajudar. Olho para Willow. Como você se chama? Willow. Você representa algum perigo para Layla? Não? Eu represento algum perigo para Layla. Willow balança a cabeça. Não? Eu estou prendendo Layla aqui à força. Não? Mas eu estou. Só por mais um dia. Willow olha para a câmera. E depois acaba, Layla. Por favor, não fique chateada com Leeds por causa disso. Ele não pode fazer nada. O que vai acontecer se Layla tentar escapar? Pergunto. Ela continua olhando para a câmera quando responde. Você não vai conseguir escapar, Layla. É melhor só esperar, com o máximo de calma possível. Vou até meu celular e paro a gravação. Ela vai ficar assustada quando vir isso, diz Willow. Ela já está assustada. Desligo a luz, mas o quarto não fica totalmente na escuridão porque o sol deve estar prestes a nascer. Passamos a noite acordados. Fecho a cortina. Tente dormir um pouco. Eu lido com Layla quando ela acordar. Willow assente e encosta a cabeça nos braços, que estão pendurados por causa da corda. Vou tentar sussurrar. Ela pegou no sono há mais ou menos meia hora. Levei a câmera de segurança do grande salão para nosso quarto. Assim posso ficar de olho em Layla caso eu precise descer para o térreo. Estou sentado numa cadeira perto da cama desde que Willow pegou no sono, mas está sendo difícil manter os olhos abertos. Quero estar aqui do lado quando Layla acordar. Ela vai estar assustada. Apavorada. Minhas pálpebras estão se fechando quando meu celular apita com uma notificação. Eu me sobressalto na cadeira e olho para Layla. O barulho não a acordou. É do fórum. Movo os dedos agitadamente pela tela para destravar o celular, e depois clico na notificação para ler a mensagem. Estou a caminho. É só o que ele diz na mensagem. Nem pergunta nada. Fico aliviado, mas também não faço ideia do que esperar. De quem esperar? De quando esperar? Fecho os olhos e encosto o celular na testa, soltando uma rajada de ar que vem do que parecem ser pulmões de concreto. Sinto o peso de tudo que aconteceu desde que entrei na sua vida cada miligrama, como se todas as decisões ruins que tomei tivessem sido comprimidas num bloco de concreto e ele estivesse pesando sobre meu peito. Layla arfa antes de gritar. O peso sobre meu peito dobra quando vejo o pânico tomar conta dela. Seus olhos estão indo de um lado para o outro, agitados. Então ela grita outra vez ao notar que está amarrada à cama. Esfrega um pulso contra o outro para tentar se soltar, mas a corda não se mexe. Pressiono a mão do lado de sua cabeça para acalmá-la e fazê-la olhar para mim, mas ela está agindo por instinto. Força os tornozelos contra o colchão, tentando se afastar de mim, mas não tem para onde ir. Está tudo bem, tudo bem. Não fique assustada, digo, baixinho. Ela inspira um monte de ar de cada vez, como se não houvesse o bastante no quarto. Está chorando de novo. Cada lágrima que escorre pela sua bochecha é como uma faca perfurando meu coração. Talvez eu não sinta o mesmo que sentia antes, mas ainda a amo. E apesar do que pode estar parecendo, não quero que nada de mal aconteça com ela. Há uma certa ironia mórbida nesta situação.
Sable provocou muito sofrimento e dor na vida de Layla. E agora, para ajudar Sable, Layla está passando por tudo mais uma vez. Não vale a pena. Nenhuma parte de mim deveria querer ajudar Sable nem se importar com ela. Mas, do meu ponto de vista, não estou ajudando Sable. Estou ajudando Willow. Nada disso faz sentido, mas é como se eu não estivesse controlando totalmente minhas escolhas. Não posso estar, caso contrário não tomaria uma decisão de merda como esta. Eu me deito na cama com Layla e a abraço, porque sei que, por mais assustada que esteja, parte dela precisa de consolo. Ou vai ver sou eu que preciso consolá-la. Seja como for, ponho os braços ao seu redor e a abraço até seu nervosismo passar. Até os gritos e as súplicas e o choro começarem a exauri-la. Até ela finalmente parar por tempo suficiente para que eu possa falar sem interrupções. Preciso te mostrar uma coisa. Depois que eu mostrar, você vai entender por que está amarrada à cama. Ela nem me olha. Continua aos prantos, mas é um choro de desespero, como se eu tivesse perdido a cabeça e ela não pudesse fazer nada a respeito. Abro o vídeo no celular e o ponho na sua frente. Ela desvia o olhar bruscamente, em desafio. Aperto play, e Layla nem sequer olha para a tela. Certifico-me de que o volume está no máximo para que ela possa escutar minhas palavras em meio às lágrimas. Ela encara o teto e não se mexe até identificar a própria voz. Ao ouvir a si mesma pronunciar o nome Willow, ela volta os olhos para a tela. Testemunha uma lembrança de que não se recorda e assiste ao vídeo em silêncio, aterrorizada. Depois grita. É um grito diferente de tudo que já ouvi na vida. O som parte meu coração ao meio. Capítulo 21. Depois do vídeo, Layla ficou apavorada, confusa e ainda mais agressiva em relação a mim. Ela ouviu há 1 dia e meio, mas continua gritando lá em cima. Está com a voz rouca agora. Ela tem pequenos ataques de nervosismo, depois fica com raiva, e em seguida cansada demais para sentir qualquer coisa. Passa por todo esse espectro de emoções de hora em hora. Willow assumiu o corpo dela só para Layla comer alguma coisa, mas não sabemos quando o homem vai chegar. Ele avisou que estava a caminho, mas saindo de onde? Está quase anoitecendo, e não recebo uma mensagem dele desde ontem. Cada minuto é um a mais em que me sinto péssimo por torturar Layla assim. Subo para lhe fazer companhia. De vez em quando, venho me sentar ao seu lado para tentar tranquilizá-la. Acho que se ela perceber que estou calmo, talvez fique menos assustada. Quando lhe mostrei o vídeo, ela ficou apenas repetindo. Não sou eu, não sou eu, não sou eu. Não quis que ela sofresse mais ainda, então não a obriguei a vê-lo outra vez. Demorei dias para aceitar a possibilidade de Willow existir. Não posso esperar que Layla a aceite de imediato, especialmente enquanto está amarrada a uma cama, presa contra a própria vontade. Quando abro a porta, ela para de gritar. Mantém o olhar grudado em mim enquanto me aproximo, e se contrai como se eu fosse fazer alguma coisa com ela. Eu me sento na cadeira ao lado da cama e afasto o cabelo dos seus olhos. Eu não vou machucar você. Estou tentando te ajudar. Seus olhos estão inchados de tanto chorar. Se é verdade, vamos embora, implora. Nós vamos. Quando? Willow só vai deixar a gente ir embora depois que eu a ajudar a conversar com um cara sobre a situação dela. Espero que ele chegue hoje à noite. Willow quer conversar com ele. Faço que sim. Layla ri, mas o som é meio assustador, considerando o momento. Willow sussurra. Willow. Eu me chamei de Willow naquele vídeo. Ela me lança um olhar. Você me drogou. Não? Willow é um espírito que está preso nesta mansão, e às vezes ela usa seu corpo para se comunicar. Um espírito, diz ela, num tom seco, como se eu tivesse perdido a cabeça. Você viu o vídeo, Layla? Não tem outra explicação para aquilo. Vi um vídeo em que você me drogou e me obrigou a dizer coisas que não me lembro de dizer.
Suspiro e me encosto na cadeira. Eu não faria isso com você, respondo. No entanto, a esta altura, não sei mais se sou íntegro o bastante para afirmar isso. Nem se ainda me resta um pingo de integridade, para ser sincero. Se você me deixar ir embora, não vou contar para ninguém. Prometo. Não vou falar com a polícia. Só quero sair daqui. Nem preciso usar o carro, posso ir andando. Não vou te deixar amarrada para sempre. Assim que o cara chegar e fizer o que tem de fazer, eu solto você. Seu rosto fica mais sério, e ela desvia o olhar. Uma luz reflete na parede, chamando nossa atenção para a janela do quarto. A cortina está fechada, então me aproximo e a afasto para o lado. Há um homem saindo de uma picape branca. Ele é grande, alto, não muito largo, e tem uma barba espessa. Também tem uma espécie de boné na cabeça que parece combinar com a logomarca da sua picape de trabalho. Ele joga o boné dentro do veículo antes de passar a mão no cabelo e olhar a casa. Depois me vê na janela. Ele assente uma vez e caminha em direção à porta da frente. Socorro! Grita Laila, com a voz desesperada e alta, bem alta. Por favor, fique quieta. Vou rapidamente até a cama e cubro sua boca com a mão. Quanto mais quieta você ficar, mais rápido ele vai poder nos ajudar. Preciso que me prometa que vai ficar quieta. Ela continua gritando na minha mão. Procuro a fita adesiva que trouxe para o quarto ontem, junto com a corda. Não queria fazer isso, mas vai ser necessário. Não posso conversar com o cara lá embaixo enquanto Laila grita a plenos pulmões aqui em cima. Arranco 2 pedaços da fita e cubro sua boca com ambos. Seguro seu rosto entre as mãos com delicadeza. Me desculpe mesmo, Laila. Beijo sua testa e saio do quarto. A campainha toca assim que chego à base da escada. Abro a porta sem saber o que eu estava esperando, mas com certeza não era este cara. Ele tem uns 30 e tantos anos, ou uns 40 e poucos. Está com um uniforme e cheira a óleo de motor. Peço desculpa pelo cheiro, diz, gesticulando para si mesmo. Foi o único corpo que consegui encontrar quando cheguei à cidade. Foi o único, o quê? Ele empurra a porta e passa entre mim e ela. Dá uma risadinha ao ver a expressão no meu rosto. Achou que eu fosse como você. Ele dá uma olhada na entrada da mansão e no grande salão. Bela casa. Dá para entender por que gostam daqui. Fecho a porta e a tranco. Você é como o Willow. O homem se vira para mim e assente, mas depois sua atenção se volta para o topo da escada. Laila está fazendo a cabeceira bater na parede. Não dá para ignorar seus gritos abafados. Conseguimos escutá-los nitidamente, mesmo do térreo. Quem é ela? Minha namorada. Laila. Por que ela está fazendo tanto barulho? Precisei amarrá-la à cama. Ele ergue a sobrancelha. Ela vai ser um problema. Balanço a cabeça. Não? Ela está chateada comigo, só isso. Mas não é ela que precisa da sua ajuda. É o Willow. Onde está o Willow? Aqui. Mas Laila precisa descansar. Não quero usar o corpo dela ainda, então posso responder tudo até você precisar perguntar coisas mais específicas para o Willow. Ele vai para a cozinha e põe uma maleta de couro em cima da mesa. Depois a abre e tira o gravador. Eu não sabia que tudo que eu contaria para ele seria gravado. Minha namorada está amarrada a uma cama lá em cima, e a única coisa que sei sobre este cara é que seu nome de usuário é DesvendLTDA. Agora ele vai gravar tudo que estou prestes a admitir. Como vou saber se posso confiar em você? Pergunto, olhando para o gravador. Ele me encara. Você não tem escolha, tem? Capítulo 22. Já o atualizei sobre tudo de que me lembro, até o momento em que ele se sentou à mesa. Então, aqui estamos. O que você aconselha? Como podemos ajudar Sable a se resolver? Pergunto.
Você parece ter muita certeza de que Sable tem alguma coisa a ver com a história. O homem volta sua atenção para Willow. Você já assumiu o corpo de Leeds alguma vez? Não? Só o de Layla, diz Willow. Acho que devia tentar. Eu gostaria de ver quais são suas lembranças dentro da cabeça dele. Willow me olha preocupada. Parece até meio incomodada com a ideia. Se você não quiser, eu não faço. Por mim, tudo bem. Tudo bem mesmo. Topo tudo que ele achar que pode nos ajudar a sair desta situação. Para ser sincero, eu estava curioso para saber como é. O que Layla sente quando isso acontece com ela. Willow se levanta. Se eu entrar em Leeds, não vou estar mais em Layla. A gente vai precisar amarrá-la de novo. Enquanto subimos a escada até o quarto, uma energia nervosa paira no ar, porque estamos prestes a fazer algo que nunca fizemos antes. Algo que nem sequer passou pela nossa cabeça. Willow se senta na cama e me olha enquanto pego a corda que ainda está amarrada à coluna. Tem certeza disso? Pergunta. Não estou escondendo nada, Willow. Não tem problema. Talvez até ajude. Enrolo a corda nos seus pulsos e começo a amarrá-los. Como isso ajudaria? Dou de ombros. Não sei. Mas ele é como você, não como eu. Sabe mais do que nós dois juntos, então a gente precisa confiar nele, só isso. É nossa única opção. Ela inspira e, ao expirar, sai do corpo de Layla. Layla apenas se curva, encostada na cabeceira. De novo, não? Por que isto está acontecendo? Diz, com a voz cheia de frustração. Seu rosto está com uma expressão de sofrimento. Eu me forço a desviar o olhar. Não sei. Mas sinto muito que esteja acontecendo, digo baixinho. Caminho em direção à porta enquanto Layla me chama, mas não posso ficar escutando suas súplicas. Tranco o quarto e disso de novo. Onde devo me sentar? Pergunto ao homem. Ele gesticula para a cadeira onde eu estava sentado antes. Pode ser aí mesmo. Ele estende a mão. Me dê seu celular. Vou gravar nossa interação enquanto ela está dentro de você, assim você vai poder ouvir quando acabar. Empurro meu celular em sua direção, ele o apoia na maleta. Aponta a câmera para mim e começa a gravar. Inspiro, nervoso. Encaro o celular e digo. Estou pronto, Willow. O que sinto dura apenas um segundo. Um sopro, como uma rajada de vento se movendo pela minha cabeça. É tão rápido quanto um piscar de olhos, mas sei que o tempo passou porque, ao abri-los, ainda estou encarando o celular, mas a duração da gravação mudou. Foi de alguns segundos para mais de 3 minutos. É como se eu tivesse sido anestesiado para uma cirurgia. Você está acordado e depois está acordado de novo, sem nenhuma lembrança do que aconteceu no ínterim. Já aconteceu? Pergunto, olhando para o homem. Ele está me encarando com os olhos semicerrados, como se estivesse tentando resolver uma equação complicada. Estende o braço e para a gravação. Ergo as mãos até o queixo, perplexo com a simplicidade do que acabou de acontecer, mas também com a importância disso. Foi uma sensação estranha, mas não totalmente desconhecida. Qualquer pessoa poderia achar que foi apenas um momento de tontura. Penso em todas as vezes que Willow possuiu Layla. Em como deve ter sido apavorante estar no meio de uma garfada, piscar e de repente encontrar o prato vazio. Num segundo ela estava lá em cima, no outro, lá fora. Passo as palmas no rosto, cheio de culpa ao entender como as possessões afetaram a estabilidade mental de Layla. Eu sabia que estavam mexendo com ela, mas, agora que me coloquei em seu lugar, sinto-me pior ainda. Sem falar que ela continua amarrada como se não significasse nada para mim. Não acredito que tenho deixado Willow fazer isso com Layla. O que Willow disse? Quero ver o vídeo, digo. Ele pega meu celular, mas, antes de entregá-lo, diz. Você tem acesso ao histórico médico de Layla? Tenho,
porque a acompanhei em todas as consultas desde que começamos a namorar. Mas não sei por que ele precisaria disso. Por quê? Eu gostaria de vê-lo. Por quê? Pergunto de novo. Porque eu gostaria de vê-lo, repete ele. Este homem não me deu absolutamente nenhuma informação hoje. Só fez uma pergunta atrás da outra, sem oferecer uma única resposta. Suspiro, frustrado, e depois puxo o notebook para minha frente. Levo alguns minutos para fazer o login e acessar o histórico. Depois empurro o computador para ele. Você acha que vai nos dar uma explicação em algum momento ou a entrevista unilateral vai durar a noite inteira? Ele encara a tela atentamente enquanto responde. Vá pegar Layla para o Willow, vou mostrar o vídeo para vocês dois. Eu me afasto da mesa com prazer. Subo a escada, tentando imaginar o que tem no vídeo. E por que ele precisa de Willow no corpo de Layla para me mostrar? Acho que Willow precisa ficar fora de Layla a partir de agora. Não há mais motivo para possuí-la outra vez. Contamos tudo para o homem. Layla já passou por muita coisa. Parte de mim quer desamarrá-la e deixá-la ir embora para dar um fim ao seu sofrimento, mas o quarto está quieto quando abro a porta. Willow já assumiu o corpo de Layla de novo. Deve ser melhor assim. Estou me sentindo culpado demais para encarar Layla neste momento. Isso que a gente anda fazendo com Layla, não é certo, digo. Desamarro os nós e afrouxo a corda. Willow assente, concordando. Quando solto suas mãos, ela enxuga os olhos e, pela primeira vez, percebo que está chorando. O que foi? O que você descobriu? Não sei o que nada daquilo significa, sussurra, com a voz rouca. Depois se levanta, passa por mim e sai do quarto. Há urgência nos seus passos. Desço a escada atrás dela, correndo, e, quando chego à cozinha, ela pega meu celular do homem e empurra-o nas minhas mãos, como se não quisesse que eu ficasse nem mais um segundo sem assistir ao vídeo. Minha mão está tremendo, então apoio o celular na mesa enquanto o vídeo começa. Eu me vejo na tela, e assim que digo estou pronto, Willow na gravação, há uma mudança instantânea em mim. Minha postura enrijece. Meus olhos se abrem. Olho para minha camisa e depois escuto a voz do homem dizer: Willow. Minha cabeça assente. É tão estranho, me ver fazendo algo que não me lembro de fazer. Ponho o volume do meu celular no máximo para conseguir escutar a conversa que o homem teve com Willow enquanto ela estava dentro da minha cabeça. O que está sentindo? Pergunta o homem para Willow. Preocupação. Não precisa se preocupar. Só quero explicar algumas coisas. Agora, preciso que você tente enxergar tudo do ponto de vista de Leeds. Consegue acessar os pensamentos dele? As lembranças dele? Willow assente. Quero que volte para o dia em que Leeds e Layla foram baleados. Você tem essa lembrança? Tenho. Consegue ver aquele dia do ponto de vista dele? Isso parece errado. Eu não devia estar dentro dele. É diferente. Eu só quero usar Layla, diz Willow. Só mais um minuto, tenho só mais algumas perguntas. O que Leeds sentiu quando escutou o tiro? Pergunta o homem. Ele ficou com medo. E o que Sable sentiu? Willow passa vários segundos sem falar. Em silêncio. Depois responde. Eu não sei. Não consigo encontrar essa lembrança. Você tem alguma outra daquele momento? Não, só a que Leeds tem. Lembro o que aconteceu antes de ele ouvir o tiro, mas não durante. O que aconteceu antes? Ele estava no quarto com Layla, fazendo a mala para uma viagem. E depois? Qual é a próxima lembrança que você tem que não pertence a Leeds? Não tem nenhuma depois disso. Todas são de Leeds. Tudo bem. Estou quase terminando. Vamos voltar um pouco. Volte para a noite em que Leeds e Layla se conheceram, diz o homem. Ok. Essa lembrança eu tenho, diz Willow.
O que Lidis sentiu na primeira vez que viu Layla. Ela solta um suspiro calmo. Depois ri. Ele achou que eu era uma péssima dançarina. Tá. Ótimo. Pode sair dele agora, diz o homem. Na gravação, meus olhos se abrem e eu encaro a câmera diretamente outra vez. Depois o vídeo acaba. Bloqueio a tela do celular e me recosto na cadeira. Você fez, tipo, 3 perguntas, digo, gesticulando para o celular. Como isso pode ter ajudado? Ele ainda está encarando meu notebook. Willow está atrás de mim, andando pela cozinha e roendo as unhas de novo. Tudo isso me parece inútil. Estou prestes a desistir e tirar Layla daqui quando o homem olha para Willow e diz: Porque você disse que ele achou que você era uma péssima dançarina. O olhar dela vai do homem para mim. Porque foi o que ele achou naquele momento. Mas você não disse que Layla era uma péssima dançarina. Disse especificamente, ele achou que eu era uma péssima dançarina. Você se referiu a si mesma como Layla quando estava na cabeça de Lidis. Ah! A voz de Willow é um sussurro fraco. Não sei. Não consigo explicar. O homem gesticula para a cadeira dela. Sente-se. Willow se senta. De acordo com o histórico médico de Layla, ela precisou ser ressuscitada depois que foi baleada. A primeira vez foi antes de os paramédicos a colocarem na ambulância. A segunda, no hospital. Isso. Como te falei, ela correu risco de vida durante uma semana inteira, digo. Então ela chegou a morrer por um instante. Faço que sim. Ele me lança um olhar questionador. Você disse que Layla está diferente desde o ataque. Perda de memória, mudanças na personalidade, consegue pensar em alguma outra coisa que esteja diferente? Tudo. Ela foi muito afetada, digo. Willow tem características que o fazem lembrar de Layla. Olho para Willow e depois para o homem de novo. É óbvio. Ela está no corpo de Layla quando a gente se comunica, então tem muitas semelhanças. Ele volta a atenção para Willow. O que você achou de assumir o corpo de Lidis? Achei estranho, diz ela. Acha estranho quando possui o corpo de Layla. Ela assente. Acho, mas, é diferente. Diferente como? Pergunta ele. É difícil de explicar. Parecia que o corpo de Lidis não era o meu lugar. Ele me pareceu estranho, difícil de controlar. Não foi fácil ficar na cabeça dele. Mas você não se sente assim quando está no corpo de Layla? Não? Acha mais fácil possuir o corpo de Layla? Willow assente. O homem se inclina para ela. Acha familiar. Willow me olha por um instante, depois volta a encarar o homem e assente. Isso. É uma boa descrição. O homem balança a cabeça, com uma expressão de pura incredulidade. Nunca vi nada assim antes. Assim como? Pergunto, confuso com o raciocínio dele. A situação de vocês é muito peculiar. Como assim? Eu sabia que era possível, mas nunca tinha visto antes. Quero arrancar as palavras dele à força. Pode falar logo o que está acontecendo, por favor. Ele assente. Sim, sim, vou falar. Este é o momento da noite em que ele é mais expressivo. O homem se levanta e vai até o lado da mesa da cozinha, inclinando-se sobre ela e nos olhando com atenção. A morte por tiro costuma ser provocada pela perda excessiva de sangue, então, depois que você atirou, Sable deve ter levado vários minutos para morrer. Naquele mesmo período, Layla também morreu. Eram 2 almas no mesmo lugar, saindo de 2 corpos ao mesmo tempo. Isso significa que, quando o corpo de Layla foi ressuscitado pelos paramédicos, é muito provável que a alma errada tenha entrado nele. Eu encaro, incrédulo. Está brincando, né? Essa é a melhor explicação que consegue inventar. Pergunto. Peço que tenha paciência, diz ele, e depois aponta a cabeça para Willow.
quando Willow está dentro de Layla, ela se lembra de coisas tanto do ponto de vista de Layla quanto do de Sable. Mas quando estava dentro de você, só conseguiu se lembrar de coisas do seu ponto de vista e do de Layla. As lembranças de Sable não entraram no seu corpo junto com ela. Ele se afasta da mesa e começa a andar pela cozinha. A dificuldade que sua namorada tem de lembrar das coisas não é por causa dos lapsos de memória. É porque as lembranças não são dela. Ela precisa procurá-las e, mesmo assim, só consegue recuperar alguma quando é induzida a isso. A única explicação lógica é que a alma que está dentro do corpo de Layla desde a noite do ataque não seja Layla. Lógica? Ele acha que me dizer que Layla não é realmente Layla é uma explicação lógica. Para mim, foi um grande passo aceitar que existe vida após a morte. Mas o que ele acabou de dizer está muito além da minha imaginação. É um absurdo. Ridículo. Incompreensível. Se Sable é Layla, então onde Layla está? Ele aponta para Willow. Ela está bem aqui. Olho para Willow, confuso demais ou talvez assustado demais para aceitar o que este homem insano está tentando nos dizer. Apoio os cotovelos na mesa e pressiono as palmas na testa. Tento desacelerar meus pensamentos. O que tornaria isso possível? Porque a alma de Sable escolheria o corpo de Layla, e não o dela. Pergunto. O homem dá de ombros, e não sei se gosto disso. Acharia muito melhor se ele respondesse com firmeza. Talvez a questão não seja onde a alma dela deveria estar, e sim onde gostaria de estar. Sable obviamente queria o que Layla tinha, caso contrário não teria feito o que fez. Às vezes, nosso desejo pode ser tão forte que sobrepuja nosso destino. Pressiono a palma das mãos nos dois lados da cabeça, tentando extrair toda a racionalidade que existe nas profundezas do meu cérebro. Preciso de tudo, até a última gota, para ser capaz de entender tamanho absurdo. Trata-se de um conceito que não consigo assimilar de imediato, mas se tem uma coisa que aprendi desde que cheguei nesta casa é a seguinte: pensar sobre o incompreensível muitas vezes nos leva a acreditar no incompreensível. Pressiono a palma das mãos na mesa e me recosto na cadeira. Se for verdade, não era para Willow ter lembranças quando está fora da cabeça de outra pessoa. Ela não se lembra de nada. As lembranças se esvaecem rápido na vida após a morte, especialmente quando você não tem um corpo nem um cérebro a que elas possam estar atreladas. Você só tem sentimentos, mas não consegue conectá-los a nada. É por isso que essas almas são conhecidas como almas perdidas. Willow fica em silêncio durante a explicação do homem. Apenas escuta, o que não é difícil, porque ele continua falando, enchendo minha cabeça com mais informações do que consigo acompanhar. Dizemos que são os sobressalentes. Essas almas não têm mais corpo, mas ainda não morreram, então não são consideradas fantasmas comuns. A combinação exata de circunstâncias que permitem esse fenômeno é muito rara, mas já se ouviu falar. Duas almas deixam dois corpos ao mesmo tempo num mesmo lugar. Só um dos corpos é ressuscitado. A alma errada se atrela ao corpo ressuscitado, e a alma certa fica presa, sem ter para onde ir. Willow põe a palma das mãos na mesa. Inclinando a cabeça de uma maneira curiosa, fala pela primeira vez. Se for verdade, e eu for Layla, como foi que vim parar nesta casa? E por quê? Quando uma alma deixa o corpo e se recusa a seguir em frente, costuma ir parar em um lugar que era importante para ela durante a vida. Esta mansão não representa nada para Sable, mas é muito importante para você. Foi por isso que sua alma veio para cá quando ficou deslocada. Você sabia que Lidis poderia te encontrar aqui. Ele acha que a alma de Layla ficou deslocada. É um termo muito simples para explicar um fenômeno tão extraordinário. Mas não importa quão simples ou extraordinário seja, nunca quis acreditar tanto em alguma coisa, ao mesmo tempo que torço para cacete para que não seja verdade. Você está enganado, digo com firmeza. Se Layla não fosse Layla, eu teria percebido.
Você percebeu, diz o homem, resoluto. Foi esse o motivo por que sua paixão por ela começou a diminuir depois da cirurgia. Porque não era a mesma Laila por quem você tinha se apaixonado quando a conheceu. Eu me afasto da mesa e ando pela cozinha, querendo dar um soco em algo ou arremessar algum objeto. Já passei por tanta coisa. Não preciso que alguém apareça para perturbar minha cabeça mais ainda. Que ridículo, murmurou. Qual é a probabilidade de duas almas trocarem de lugar? Não sei se minha pergunta foi para Willow, para o homem ou para mim mesmo. Já aconteceram coisas mais estranhas. Você mesmo disse que não acreditava em fantasmas antes de voltar para a mansão, mas olha só para você agora, diz o homem. Fantasmas são uma coisa. Mas isto parece mais um filme. Lides, diz Willow. Sua voz está calma. Quieta. Eu me viro e a encaro. Encaro-a de verdade. Parte de mim quer acreditar no cara, porque isso explicaria a atração inexplicável que sinto por Willow. Mesmo quando eu achava que ela pudesse ser Sable. Também explicaria por que Layla parece uma pessoa completamente diferente desde o ataque. Mas se ele tiver razão, e Willow for Layla, significaria que... Balanço a cabeça. Significaria que Layla está morta. Significaria que é Layla que está presa sozinha nesta mansão. Eu me seguro na bancada, os joelhos bambus. Tento pensar em alguma maneira de contestar a teoria dele. Ou de prová-la. A esta altura, nem sei mais o que quero que seja a verdade. Preciso de mais provas, digo para ele. O homem gesticula em direção à minha cadeira, então atravessou a cozinha e volto para a mesa. Tomo um gole de água, sinto minha pulsação latejando na garganta. Sabe até que ponto Layla perdeu a memória depois do ataque? Pergunta o homem. Tento pensar em algo de que ela se lembraria, mas não há muitas opções. Ela não gosta de conversar sobre aquela noite, e eu evito falar demais do passado porque não gosto de lembrá-la de que perdeu a memória. Balanço a cabeça. Não? Nunca fiz muitas perguntas, porque me sinto mal. Mas percebi que ela esqueceu algumas coisas. No voo para cá, por exemplo, quando citei o nome da pousada, era como se ela não tivesse ideia do que eu estava falando até que eu a lembrasse. Se a alma de Sable assumiu o corpo de Layla, ela teria dificuldade para acessar as lembranças de Layla imediatamente porque as memórias não são suas. Elas estão lá, no cérebro, mas não seriam muito fáceis de conseguir, já que o espírito de Sable não viveu aqueles momentos. Willow fala. Mas Layla não saberia que é Sable. As lembranças de Sable também estão na sua cabeça. Ela teria percebido que estava no corpo errado quando acordou da cirurgia, não? Não necessariamente. Como você mesma viu quando estava na cabeça de Layla, as lembranças de Sable são confusas. Pode ser porque, quando uma pessoa morre, normalmente não leva toda a sua identidade consigo. Observa Willow enquanto ela assimila o que ele está dizendo. Ela parece tão confusa e incrédula quanto eu. Talvez ela tenha se sentido deslocada e confusa quando acordou da cirurgia. Pode ter achado estranho até mesmo se olhar no espelho, por não se sentir ligada ao reflexo que via. Toda a confusão que foi associada à amnésia provavelmente estimulou a ansiedade e os ataques de pânico. O homem tamborila os dedos na mesa por um momento, pensativo. Encaro-os, esperando que ele me apresente mais provas. Ele para de mexer a mão e fixa os olhos em Willow. Se você for Layla, vai ter lembranças com leads que Sable não conseguiria acessar de imediato. Ele se vira para mim desta vez. Você notou se Layla teve dificuldade em lembrar de alguma outra coisa, além do nome da pousada? Tento pensar em qualquer pista possível. Coisas de que Layla não se recordava nos últimos 6 meses, e que eu associava à amnésia. Penso nas coisas mais recentes que me vêm à mente. Eu me viro e olho para Willow. Qual é o horário mais mortal do dia? 11 horas da manhã, diz Willow de imediato. Meu corpo enrijece ao escutar a resposta.
Na semana passada, quando o assunto veio à tona, Layla agiu como se não fizesse ideia do que eu estava falando. Mas Willow pode muito bem ter escutado a conversa na cozinha, então isso não prova nada. Porra! Fecho os olhos com força, tentando pensar em alguma outra coisa que tenha escapado à memória de Layla recentemente e que Willow não possa ter escutado. Penso na conversa que eu e Layla tivemos no grande salão na semana passada. Mencionei um livro que estava lendo, mas ela não fazia ideia do que eu estava falando. Depois mudei de assunto e não cheguei a citar o título, então Willow não saberia qual é. Que livro eu estava lendo na noite em que era para eu ter viajado para? Willow me interrompe. Confissões de uma mente perigosa. Era sobre um apresentador de que alegava ser um assassino. Layla não conseguia se lembrar de nada disso na semana passada. Você me disse que prefere ler no formato digital porque os livros físicos ocupam muito espaço na mala. Assim que ela diz isso, eu me viro e a olho. Parece que todas as peças do quebra-cabeça estão começando a se encaixar, e não sei se quero cair no chão de tão aflito ou abraçá-la. Mas antes de fazer qualquer coisa, tenho mais uma pergunta. Se você é Layla, vai saber responder. Minha voz está temerosa. Esperançosa. Qual foi a primeira impressão que você teve de mim? Ela dá um suspiro trêmulo. Parecia que você estava morrendo por dentro. Não consigo me mexer. É demais. Puta merda. Ela se inclina para a frente e agarra a própria testa. Lides. Todas as lembranças de você e Layla se conhecendo aqui, o beijo na piscina, a música que tocou para ela, era eu. Essas lembranças são minhas. Não consigo dizer nada. Apenas a observo tentar assimilar a informação da mesma forma que eu estou tentando. Penso nos últimos meses da minha vida. Em como senti que tanta coisa tinha mudado em Layla, como se ela tivesse se tornado outra pessoa depois da cirurgia. E tinha mesmo. Era uma pessoa completamente diferente. Toda sua personalidade mudou. O que eu sentia por ela mudou. E agora, parando para pensar, existem até semelhanças entre a Layla que acordou da cirurgia e a Sable com quem eu saía. Sable tinha bulimia, e Layla ficou alucinada pelo próprio peso. Sable era obcecada por redes sociais e, por mim, e Layla ficou obcecada pela expansão do meu perfil no Instagram. Sable sofria de vários transtornos mentais e, à medida que os dias se passavam, Layla parecia estar começando a sofrer dos mesmos transtornos. E no dia em que chegamos à mansão, eu sabia que tinha sido Layla que dera um soco no espelho. Não entendi por que fez aquilo, mas eu sabia que tinha sido ela. Quando Layla acordou da cirurgia, não era mais a mesma garota por quem eu tinha me apaixonado. Mas tudo que eu amava em Layla nos primeiros meses em que a gente se conheceu são exatamente as mesmas coisas que comecei a notar em Willow. A personalidade, o humor, o jeito brincalhão, o beijo tão familiar, os fatos estranhos e aleatórios. Eu costumava dizer a Layla que ela era uma versão mórbida da Wikipédia. Essa também foi uma das coisas que reconheci em Willow e que gostei nela. O que me faz pensar em outra lembrança que devia ter sido uma pista óbvia. Na cama, lá em cima digo para Willow. Na noite em que você viu Ghost, eu falei você é tão esquisita. Mas também disse isso assim que te conheci porque, estava fascinado e encantado por você. E depois, quando conheci Willow, ela me pareceu tão familiar e... Não consigo terminar a frase porque parece que o bloco de concreto que esmagava meu peito acaba de ser removido. Não sinto mais que estou menos apaixonado por Layla, porque passei esse tempo todo me apaixonando por ela em Willow. Layla é Willow. E agora, olhando para ela, não sei como não percebi isso antes. Seguro seu rosto entre as mãos. É mesmo você. Fiquei esse tempo todo me apaixonando de novo por você. A mesma garota por quem me apaixonei quando vi dançando que nem uma boba no gramado do pátio. Ela ri da lembrança, uma lembrança que é sua. Uma lembrança que é nossa. Uma lembrança que não pertence a Sable.
Uma lágrima escorre pela sua bochecha, e eu a enxugo. Depois, puxo Willow para perto de mim. Ela me abraça. Só agora percebi o quanto eu estava morrendo de saudade dela. Muita saudade. Saudade dos 2 primeiros meses que passamos juntos. Saudade de Layla desde a noite em que foi baleada. Desde aquele momento, sinto um vazio constante dentro de mim, e há muito tempo me sinto culpado por isso. Por achar que a tinha perdido, quando na verdade ela estava bem na minha frente. Eu me sentia culpado até mesmo pela maneira como Willow me lembrava Layla. Agora a culpa sumiu. Agora eu entendo. Toda decisão que tomei, todo sentimento que Willow despertou em mim, tudo tinha uma explicação. A minha alma já estava apaixonada pela dela. Esse é o motivo por que senti uma atração inexplicável por este lugar. Por Willow. Mesmo quando eu achava que ela era Sable, a atração ainda existia e me deixava confuso. Agora tudo faz sentido. Pressiono meus lábios nos seus e a beijo. Beijo Layla. Assim que ela me retribui, sinto tudo que eu costumava sentir ao beijá-la. Tudo que eu achava que tinha perdido. Está bem aqui. Sempre esteve aqui. Continuo tocando seu rosto entre os beijos, impressionado por finalmente perceber. Esse é o motivo por que havia uma diferença tão grande sempre que Willow assumia Layla. O motivo por que Willow parecia mais à vontade e confiante no corpo de Layla. Era porque ele sempre foi dela, e nunca de Sable. Sable parecia se sentir muito desconfortável dentro dele desde que acordou da cirurgia. Willow está sorrindo em meio às lágrimas quando diz. Isso explica por que eu fiquei tão aliviada quando você chegou, Lides. Foi porque eu estava sentindo sua falta, mesmo que não conseguisse me lembrar de você. Ela me beija de novo e não quero soltá-la nunca mais. Mas algo acaba nos separando, o barulho da porta da frente se fechando. Olho por cima do ombro e percebo que o homem não está mais na cozinha. Nós dois saímos correndo em direção à porta da frente. Espera aí. Digo, correndo atrás dele. O homem está entrando na picape quando o alcanço. Aonde você está indo? Vocês não precisam mais de mim. Encontraram sua resposta. Balanço a cabeça. Não, não encontramos. Você precisa consertar a situação. Sable continua no corpo errado, e Layla, presa no nada. Gesticulo para Layla. Troque as duas de lugar. O homem me olha com pena. Eu encontro as respostas, mas nem sempre isso significa que existam soluções. Tento me manter calmo, mas quero estrangulá-lo depois de ouvir a resposta. Está de brincadeira, né? E o que a gente deve fazer? Tem que existir algum jeito de consertar isso. Ele liga a picape e fecha a porta. Abaixa o vidro da janela e se inclina para fora. Só uma alma pode reivindicar um corpo para si. Sim, Layla pode entrar no antigo corpo dela, mas apenas temporariamente. Como uma possessão. Você nunca vai conseguir fazer Sable sair do corpo de Layla. Pelo menos, não até ela morrer. Mas quando isso acontecer, as duas vão estar mortas. Ele começa a fechar a janela, mas bato agitado no vidro. Ele o abaixa até a metade. Olhe só, sinto muito que isso tenha acontecido com vocês. De verdade. Mas acho que vão ter que encontrar um jeito de viver assim até os 3 seguirem em frente, definitivamente. Dou um passo para trás. É esse o seu conselho? Deixar Sable amarrada a uma cama pelo resto das nossas vidas. Ele dá de ombros. Bem, se quer saber minha opinião, Sable fez isso com ela mesma. Ele engata a marcha a ré. Talvez você deva deixar Sable ir embora, e aí você fica aqui com o espírito de Layla. Sinto tanta raiva do conselho que chuto a porta da picape, deixando-a amassada. Chuto-a outra vez. Quero gritar. Ele abaixa todo o vidro da janela, inclina-se sobre ela e vê o amassado. Ah, não faz isso com a picape do Randall.
Ele já vai ficar confuso o bastante quando acordar no trabalho sem se lembrar do que aconteceu durante metade da noite. Ele põe o boné novamente e começa a sair de ré. Humanos morrem a todo momento, e nem sempre eles morrem do jeito certo. Tenho muita gente para ajudar. Ele levanta a mão. A gente se fala pela internet. Vou adorar saber como vocês dois vão se resolver. Ele faz a curva com a picape. Nós o olhamos em silêncio até ele ir embora. Até ficarmos só nós dois. Ele realmente veio só para nos dar respostas. Nada mais, nada menos. Estou tomado por uma frustração que não pode ser amenizada, mas parece que, ao mesmo tempo, há um entendimento. É como se o fio de cabelo que estava sufocando meu coração finalmente tivesse se partido. Agora, ele está batendo descontrolado, naquele ritmo desregulado que só a presença de Layla é capaz de provocar. Um clique e um bum. Layla. Sussurro. Oi. Eu me viro para ela. Nada. Só queria dizer seu nome. Puxo-a para perto. Abraço Layla por vários minutos enquanto ficamos em silêncio no jardim em frente à mansão. Não estou abraçando Sable, nem Willow, nem uma versão falsa de Layla. Estou abraçando Layla. Talvez eu não tenha uma solução. Não sei o que vou fazer para ela poder ficar nos meus braços para sempre, mas, neste momento, ela está comigo. E vou garantir que não passe nem mais uma noite sozinha neste lugar.